Can you hear me? Yes? Okay. So we have 3 channels. 10 is Portuguese, 11 is English, and 12 is Spanish. All right, I see some thumbs up here. Thank you, thank you. This is all quite new, at least to me, and I think for many. So bear with us if things go maybe a bit differently. My name is Ruud Schuthoff. I'm Deputy Regional Director at ICLA Europe. And I'm very pleased to welcome you here at our session using artificial intelligence for local climate action. We have a very interesting lineup of panelists today. We will introduce them to you soon. We found it important to have this session because there's a lot of discussion, as you know, on artificial intelligence. And we are all at a stage where the awareness is big on the current crisis that we are facing, be it climate, be it biodiversity. And we also know action is lacking behind on all fronts. And it's the time window that we're having to act is becoming more and more narrow. And we do think that there is a huge opportunity to leapfrog climate action through artificial intelligence. And it can truly be a game changer if it's being used appropriately and also monitored closely. It's a fast developing area which is hard probably to keep up with. And that's probably also one of the challenges that cities are currently facing. Today, we don't want to only talk about opportunities for climate change, but we also want to address potential risks that artificial intelligence is posing to us. And I think many of you are aware of the discussions also around potential impact on, for example, jobs, but also the potential negative impact on climate change because of the associated energy and water consumption resources that artificial intelligence is asking for. And then there's the whole discussion in terms of the accessibility to everyone. Are we really leaving no one behind? Will the artificial intelligence give us that opportunity as well? We're also aware there are different types of artificial intelligence, and today we only have a very limited time span, of course. We will be addressing AI from a more like a broader perspective. If we, though, are more specifically addressing particular types like generative AI or non-generative AI, we would specifically address that. But otherwise, we are reflecting on it in the broader sense. Yeah, as I said, we're all aware, and we know also even the Pope is aware of artificial intelligence because he addressed it, the topic at the G7 meeting last week. So it is a very relevant discussion that we're currently having, and it's important for public authorities to keep up with it. I'm very pleased that I'm not here moderating all by myself because the topic is just too big. But I'm here with Alice Daniela Torres. She's heading the Green Digital Transformation team at ICLA Europe. And I'm very pleased that we're doing this together. And yeah, maybe you can start, Alice Daniela, by saying what ICLA Europe is doing on the topic. Perfect. Thank you, Ruud. Thank you very much for joining our session. Well, as Ruud said, this issue of AI is taking more relevance everywhere, and also, of course, in Europe, this is something that has been in the agenda in the last few years, not only from a product development part, but also on a regulatory framework that we have in Europe. On the ICLA side, we've been working in specific research and innovation projects in the last few years on AI for cities. We have a specific project together with the cities of Amsterdam, Copenhagen, Paris, Stavanger, and Tallinn to identify how AI can contribute to a specific AI-based solutions for energy and mobility domains, for example. This is the first project that ICLA has had on artificial intelligence, so we have learned a lot from it. Secondly, also in Europe,
Europe and also as our other offices, especially in the US, we also have some partnerships with amazing technology providers. We've been working in the ICLEI Action Fund, which is a project that is funded by Google.org, where we also have the opportunity now to develop several AI projects in 6 European cities, 3 cities in Greece. Then we also work with the cities of Stockholm, Rotterdam, and Barcelona that are also starting to develop services on AI. So it's a journey also for us on the ICLEI side to learn and work together with an ecosystem of expert partners and cities on this amazing topic of artificial technology, artificial intelligence. So as Ruth was saying, we have to always aware of the environmental component, the climate component of artificial intelligence, and that's why we are here. And also just to finalize on the regulatory framework of Europe on artificial intelligence, for the ones that are not aware of it, there's the EU Artificial Intelligence Act, which is the key policy framework that regulates artificial intelligence in Europe. And this Act establishes specifically that AI can help the healthcare system, can boost productivity, and also help address climate change. And the Act is also designed to ensure safety and ethical development of artificial intelligence systems, and it applies to the AI products, services, and models in Europe, regardless of where it is created. And that is why we would like to bring this topic here in Europe. We are working a lot on it, but we know that this topic is global, and we are super happy now to have a global and amazing panel to discuss this topic. So thank you very much for joining, and we will start the session. So now, specifically on going from Europe to where we are now, the amazing country of Brazil that has hosted us today. I would like to give the floor to Luciana Lobo, which is the Secretary of Urban Environment in Fortaleza, Brazil. Luciana, thank you for joining us. We would really like to hear from you your amazing work on technology and especially AI. So welcome, and please, floor is yours. Thank you so much, Daniela. It's really a pleasure to be here. And I'm going to tell you a few things about what we are doing in Fortaleza. For those who don't know Fortaleza, we are located in the northeast of Brazil. We are the 4th biggest city in the country, and we have almost 3 million people living there. It's an amazing city with sea. We are in a coastal city, so you can go to the beach, but also you have a work, and it's good to live there, and I love it so much. May I pass? Yeah? So it should work. I'm going to try to stand, so to... Thank you. Just a note to the technicians, please put the first presentation up. From Luciana, please. There it is. Yes. Oh, perfect. So I'm going to sit again. Actually, I will have to be standing because I thought that, oh, I can see over there. Okay. So over the last 12 years, we have been trying to advance in some questions, especially with mobility. Because as I said, Fortaleza is a big city, and Fortaleza was facing a lot of problems regarding mobility. You can go on, please, to the next slide. Oh, okay. So the city has worked, especially with road safety. And in the picture, you can see a model of what we have done. This is the live street. So we have painted the street just to raise awareness of the importance of to have space for pedestrians and also for people who were riding bicycles.
getting on with this, we realized that it was so important to make sure that people had safety when they were walking on the street. So we had this model, which is, I'm not going to tell you a lot. I'm going to show a video so you can understand what's going on. So if you want to cross a street in Fortaleza, you will have like a catwalk to do so. And the catwalk also you have like a spotlight for you. So people will understand if you are in a car that someone is crossing the street. So it really makes the driver aware of the person who is going to the other side of the street. And we've been trying to do this in some spots of the city. By this time, we don't have it in a lot of spots in the city, but this is a project we are working on. And I think we will be able to use this kind of intelligence to spread this type of crossing across the city. Besides that, the city has encouraged so much that people would use bikes instead of cars, because we are working on giving the mobility a huge impulse in the city. So what we did, and this is a wonderful fact to show you, is that in 2013, we had just a few yellow lines in the city. And now in 2024, we have over 400 kilometers of bike lanes in the city. We like to talk about this transformation so much because it seems that you can change a culture just in a span of 10 years, because people didn't use bikes as much before, but now they do use bikes a lot, and I include myself in that position. I go to a lot of places using my bike, and my son, he is 11, and he's used it to do so. Just from one generation to another, things have changed a lot. Okay, now we are trying to understand where people use bikes the most. Why? Because we have to, I'm not passing. Okay, this is what I was trying to show you. This is a model that we use to understand how many people are using bikes in our city. And you can ask me, why are you doing this? We have to do this because we have to realize where people uses the bike lanes as much as we think of, or, oh no, we think that in this part of the city they use a lot, but they don't. So when we use this, when we count the cars and when we count the bikes, we can expand the bike lanes exactly where it's needed. And as you can see, we have like a weekly counting of usage of bikes, which is amazing. And we also have like a real-time data dashboard. So there's a center that gathers all this information and helps our team, our staff, to deliver public policies that best work for our city mobility. So this is what I was here to tell you. I hope you like it. And those are just two initiatives that we are having in Fortaleza, but we are doing a lot of other work, and I would be more than glad to talk to you. Thank you, Daniela. Okay. Thank you very much. It has been amazing. When I saw your presentation, I like a lot how you make it very visual for us. I have one question to you. What about the... can you hear me? It's okay, no? Can you hear me, please? In English? Is someone else having an issue with the English? Let's switch the channel. Are we back in English? Perfect. Okay.
Thank you very much. Okay, so which department is involved in the adoption and the selection of the AI applications of Fortaleza? Is this something from a single department or several departments? Can you explain us a little the governance of AI in your city, please? Of course. We have a city committee, which is a IT committee that gathers all the information about AI. But if you want to start to develop some kind of project, you can do in your own department, but then you have to submit to this kind of committee. So this committee will give the okay go to the project, it will clear the project, because it's in Fortaleza we have this feeling that data is so important. So we need to gather as much data as it's possible so we can give to our population very good public policies. So if one department goes by itself without talking to others, the data will be lost, or it will be clustered in just one space that will be no useful for the other departments. So the key is to have this committee that allows one department to start the work by itself, but actually you have to submit it to the committee. Amazing. Thank you very much. Okay, so now we will continue. Please save the questions for Luciana and all the speakers later. We will have a space for questions. Ruth, please. Thank you, Daniela. I would like to stay in Brazil with our speakers, and I'm pleased to introduce Suleika Goulart, coordinator for Sustainable Cities at the Sustainable Cities Institute in Brazil. The Sustainable Cities Institute has two main initiatives. One is the Sustainable Cities Program, and the other one, and I hope I pronounce this right, is Rede Nossa São Paulo. And with these initiatives, you seek to improve the quality of people's lives by combating inequalities, promoting human rights, social participation, transparency, and defending the environment. I think that is a very wonderful assignment, and we're looking forward to hear from you today. Please have the floor. Obrigada. Me permite levantar. Boa tarde. Boa tarde a todas e todos. Eu vou fazer uma apresentação, primeiramente... Opa! Obrigada. Primeiramente, me desculpar em nome de Clara Meyer, que estava prevista para esse painel. Ela teve uma indisposição, um problema de saúde. Vim representá-la. Eu sou Zuleika, coordeno uma das iniciativas do Instituto, que é o Programa Cidades Sustentáveis. Vou apresentar também aqui algumas ações que nós temos desenvolvido e pensando também no aprimoramento a partir da IA, né? Acho que nós estamos ainda trabalhando nessa direção, como que a gente pode utilizar a inteligência artificial para melhorar também todo o nosso trabalho. Então, acho que eu vou mostrar aqui para vocês um pouco desse trabalho. O programa, assim como foi o Instituto... Opa, não está indo. Foi? Não? Podem passar? Não. Ok. Força. Bom, o Instituto ele tem uma atuação aqui no Brasil já desde 2007 e nós temos trabalhado nesses três eixos, né? Que primeiro é entender a cidade, né? Aqui a partir de diversas soluções, entre elas o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades, que vou falar sobre ele na sequência, mapas das desigualdades, acho que pensar também as cidades a partir do combate às desigualdades é uma das formas de atuação do Instituto, e pesquisas de percepção. Numa segunda etapa, né, o segundo eixo de atuação é transformar a cidade. Aqui, transformar a cidade por meio de diversas ferramentas, entre elas a plataforma do Programa Cidades Sustentáveis, é uma plataforma online que é oferecida de forma gratuita às prefeituras, né, aos governos locais
que assinam uma carta compromisso para a implementação de uma agenda de desenvolvimento sustentável local. E essa plataforma ela foi ampliada nos últimos anos com o apoio do GEF, o Fundo Global para o Meio Ambiente, num projeto multilateral realizado no Brasil pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, justamente para oferecer mais ferramentas, metodologias e funcionalidades às cidades para implementarem uma agenda de desenvolvimento sustentável. Capacitações, treinamentos, planos de metas, guias e boas práticas de políticas públicas e, por fim, reconhecer a evolução dessas cidades por meio de prêmios Cidades Sustentáveis. Toda a nossa agenda ela está alinhada à Agenda 2030 e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E o Fórum de Desenvolvimento Sustentável das Cidades, que é um espaço de intercâmbio entre as cidades. Vamos lá. Uma das iniciativas nossas é o Mapa da Desigualdade, é uma ferramenta que foi criada no âmbito da Rede Nossa São Paulo. Nós realizamos esse mapa no Brasil, na cidade de São Paulo, há 12 anos. Então, é um olhar regionalizado de indicadores. Portanto, nós temos um grupo de indicadores em várias áreas temáticas da administração pública. E nós fazemos, em São Paulo, esse mapa, ele retrata ali os 96 distritos da cidade de São Paulo. Então, este indicador é um indicador de idade média ao morrer. Nós temos, quando nós olhamos para os indicadores, para esse indicador em especial, em todos os distritos da cidade, os 96 distritos, nós temos uma diferença, né? Nós temos dois distritos, Itaim Bibi e Jardim Paulista, que são bairros nobres na cidade de São Paulo, que a idade média ao morrer é de 82 anos, e Anhanguera, que é um bairro na periferia de São Paulo, a idade média ao morrer é de 59 anos. E nós criamos, então, o desigualtômetro, que é a diferença do melhor indicador para o pior indicador no mesmo território. Portanto, a diferença entre um e outros é 1,4 vezes o desigualtômetro. Então, é uma forma de você identificar essas desigualdades no próprio território. São um número aqui, estão alinhados também ao ODS 3. Vamos lá. E outra experiência, e agora, mais recentemente, né, após 13 anos, né, realizando o mapa da desigualdade na cidade de São Paulo, nós realizamos um mapa da desigualdade entre as capitais. Um conjunto de 40 indicadores, contemplando todos os ODS, onde nós fizemos uma análise desses indicadores. Então, aqui nós temos o indicador de estimativa de emissões de gases de efeito estufa, e nós temos aqui, né, no lado direito, aqui, a cidade de Salvador, com 1,064, né, a estimativa de emissões, e Porto Velho, 44,006. Portanto, a diferença entre o melhor e o pior indicador entre as capitais é de 41 vezes a diferença deste determinado indicador. Vamos lá. Aqui é um mapa, né? Quando nós olhamos todas as capitais, aqui nós temos um ranking, né? Primeiro lugar, Salvador, e o último lugar, Porto Velho. E aqui evidencia também, né, as próprias desigualdades regionais que nós temos no nosso país. São 26 capitais e nós temos, quando você olha o mapa na íntegra, os indicadores que nós temos maior dificuldade, os piores indicadores, normalmente estão concentrados na região norte e nordeste do nosso país. Portanto, nós temos que olhar também para essas desigualdades regionais aqui no país. Outra forma da gente utilizar, e acho que tudo isso que eu estou apresentando, a nossa ideia é utilizar a IA para ver como que nós podemos aproveitar esses dados e cruzar esses dados para que a gente tenha um resultado mais efetivo para oferecer às cidades aqui no Brasil. Nós fazemos pesquisas de percepção da população. Esse resultado aqui é da última pesquisa sobre meio ambiente e mudanças climáticas,
que foi lançada esse ano, no mês de junho, agora, no dia 5, Dia Mundial do Meio Ambiente. E aqui são alguns dos resultados, né? Então, quando você olha aqui, essa tela, nós vemos aqui o resultado que 8 em cada 10 pessoas entrevistadas. Essa pesquisa é feita pelo IPEC, que é o principal instituto de pesquisa aqui no Brasil, que nós temos uma parceria já há 15 anos. E aqui nós temos, quando vocês olham aqui as estratégias, nós temos 45% dos entrevistados, né, falam que os governos locais podem ampliar as áreas verdes, 41% controlar o desmatamento, 33% reduzir a utilização de combustíveis fósseis, 29% fazer construções sustentáveis e 28% promover a destinação adequada dos resíduos sólidos. Portanto, são subsídios importantes, né, que, além dos dados, são evidências, os indicadores, nós precisamos fazer um cruzamento com a percepção da população para que a gente tenha uma capacidade de uma incidência melhor e criar políticas públicas adequadas para a melhoria da qualidade de vida da população. Já estamos indo para o final. Vamos lá. E aqui o índice que eu falei inicialmente foi uma parceria com a Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, que nós temos uma coleta de dados das bases nacionais de 100 indicadores, 98% ou 98 indicadores são das bases de 21 bases nacionais de dados aqui do Brasil e 2 indicadores que são de uma organização de referência aqui, que é o Observatório do Clima, que é a área desflorestada e estimativa de emissões de gases de efeito estufa. E criamos um ranking, que é o nível de desenvolvimento sustentável de todos os 5.570 municípios brasileiros. E aquela é a faixa desde muito baixo desenvolvimento sustentável até muito alto, e aquela é a classificação. E aqui é um retrato do nosso país, em relação à implementação da agenda, quando você faz uma análise de todos esses indicadores, de todos os municípios, a pontuação geral do nosso país é de 46,85, portanto, a gente está na faixa ainda de baixo desenvolvimento sustentável e muitos desafios ainda a enfrentar. E todos os vermelhinhos, conforme eu mencionei anteriormente, nós temos os piores indicadores concentrados na região norte e nordeste do nosso país. Aqui o ODS 13, que é mudanças climáticas, um retrato também, nós temos uma pontuação boa, portanto, mas estão concentrados ali numa determinada região, mas temos muitos desafios ainda pela frente. Aqui é uma outra forma de visualizar, aqui estimativa de gases de efeito estufa, aqui é uma forma de visualizar o índice, né, como que a gente está hoje no Brasil, e aqui o estado do Pará, né, Pará, o Brasil, o Pará vai receber a COP30 no ano que vem, e nós temos enormes desafios. Quando nós olhamos para a pontuação do ODS 13, nós temos 37, é a pontuação geral de todos os municípios do estado do Pará. E aqui, por fim, eu queria, peço desculpas, mas acho super importante, acho que todos aqui acompanharam, né, o que ocorreu recentemente no Rio Grande do Sul, aqui no nosso país, né, que foi uma tragédia, né, e atingiu quase todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul, e um dos indicadores que nós utilizamos no índice, ele é a capacidade de gestão de riscos e prevenção aos eventos climáticos. Esse indicador é um indicador oficial do IBGE, que é a nossa principal fonte de dados estatísticos no país, e ele é composto por 25 estratégias para compor esse indicador de capacidade. Quando você olha para ele no índice, praticamente todos os municípios do Rio Grande do Sul estão em vermelho, portanto, com enormes desafios, e quando você sobrepõe o mapa com os municípios que foram atingidos pelas enchentes, praticamente é o mesmo mapa. Portanto, a gente tem que avançar com
o planejamento dessas cidades para enfrentar as mudanças climáticas. E aqui a cidade de Porto Alegre, ali algumas das estratégias, né, de prevenção de enchentes e inundações, se está no plano diretor, no planejamento do município. Aqui é uma outra forma, e eu peço desculpas, esses são os meus contatos, mas achei importante compartilhar também, eu acho que, principalmente pelo que ocorreu recentemente, eu acho que a gente está ainda no momento de reconstrução do estado do Rio Grande do Sul aqui no Brasil e precisamos construir cidades mais resilientes aqui para enfrentar a emergência climática. Muito obrigada. Thank you very much, Suleika. Thank you for your great presentation and for visualizing actually the work that you're doing so well on the delivery on the SDGs. I would have one follow-up question for you. How would you say cities are picking up on these data in terms of delivering further on the SDGs? Are they taking action based on your visualization, so to say? Veja, eu acho que nós temos hoje no Brasil ainda muito para avançar nessa agenda, né? Há um esforço hoje do governo brasileiro retomando, né, esse atual governo retomando o espaço, né, internacional, né, o compromisso assumido pelo país para a implementação da agenda, principalmente na área de governança, né, reconstituindo ou retomando uma comissão nacional dos ODS, uma comissão com a participação de praticamente todos os ministérios, né, do governo federal, as entidades municipalistas, né, as maiores representadas aqui no Brasil, e é uma comissão paritária com metade da representação de organizações da sociedade civil. E nós somos uma das organizações que estamos nessa comissão nacional. Mas as cidades ainda, a gente tem enormes desafios, porque muitos ainda veem como uma agenda distante da sua realidade. E nós estamos o tempo inteiro levando essa informação que a Agenda 2030, todos os 17 ODS, são temas do dia a dia da gestão pública. Portanto, alinhar a agenda local com essa agenda global, ela é importante, porque a gente precisa avançar com essa agenda de redução das desigualdades, enfrentamento às mudanças climáticas, mas eu diria, principalmente hoje, e eu quero aqui fazer esse registro, principalmente hoje, que eu li uma matéria extremamente importante, a gente enfrentar também o avanço da extrema-direita no mundo inteiro, porque a gente não pode falar sobre enfrentamento às mudanças climáticas com governos da ultradireita, né, e que negam a ciência, né? As mudanças climáticas estão aí, né? Então nós precisamos enfrentar isso. E cada vez mais isso tem se acelerado no mundo inteiro, né? Então acho que é importante também a gente considerar uma discussão política também mundial. Caso contrário, nós vamos ficar falando só entre nós, né? Então, a gente precisa, e é dessa forma que a gente tem atuado também, sensibilizando e mobilizando os governos locais, governos regionais aqui no país, para assumirem compromissos concretos. Não adianta a intenção. Precisamos de compromissos concretos e que haja transparência nesses compromissos para que a sociedade possa monitorar e possa participar também dos espaços de decisão da política pública, né? Então, eu acho que é um pouco isso. Obrigada. Thank you. Thank you very much, Suleika, for your words and also for making us reflect on the importance of data and technology to really bring this information to the citizens and give us the status of what's going on in the world and especially here in Brazil. I think that now we are going to jump from Brazil all the ocean towards Italy. So we have here Patrick Murielli from the university, from the Citera Center of the University of Sapienza in Rome. Patrick has been working a lot with the City of Rome, which is an ICLEI member. We have several projects together. And Patrick, we would like to hear from you the advances on technology, data, and artificial intelligence in your university and with the City of Rome.
one. How many devices? Okay. Good evening. Well, first of all, the Sapienza University Research Center CITERA is an interdepartmental research center, so we deal with different domains, and that's a good thing, I think. And we support the municipality, not only of Rome, in the province, also in the region. We work also with other research center in Italy and a European project. So, focusing on just 3 cases with some implication of AI. The first one, I think, is very interesting. Actually, we are developing this project on pollinators in the urban systems. We are still looking for more fundings on this, let's say, because it's quite, for us, challenging and important project. As you know, pollinators are not just an ecological indicators. They really improve the vegetable world and they improve the biodiversity. Rome is a very green city. Inside the very center of Rome, there are large green areas. We have around 46% of the municipal city that is actually green, not only equipped or in a different state, let's say, archaeological sites, also quite natural parks. And we would like to observe how the pollinators behave in these areas. Why they are not present, for example. And it's a very complex phenomenon, not only linked to biology, but also to pollution, also to many parameters, electrosmogs in the city, and we discovered that there are very few research on deep learning object detection to discover this complex movement and also the complex correlation, which are the causes. When there are too many factors, it's not just the theory that will help you. AI and the machine learning can give us a very important contribution. This project will pose some important question. Why, which are the factors that most impact in the presence of pollinators, on the activity of pollinators, and if it could be also a way to manage with the smart irrigation system the humidity level in the urban area to improve their presence. I'll go to the second case, that is a heat island effect. I mean, a problem that affects many towns in the world. There are a lot of studies already. We can use models, also in this case with deep learning algorithms to understand the correlation on the causes of this phenomena in the summer. Of course, there are infrastructural causes that we well know. There are the concrete surfaces, the solid surfaces, the lack of green areas, and also of humidity of the soils. But these imply regeneration, planning, transforming the city. There are also many other factors that we call it dynamic factors that probably we can analyze better and try also to control. So this test application from our research center moves around these dynamic factors. For example, heat pumps, the pumping motors of air conditioners, and the cars traffic in the town. So with the deep learning algorithms, we can understand better what's going on and which can be the lever for an effective control of these dynamic factors. The third case is with the municipality of Rome. It's an Horizon 2020 project.
It's on big data for energy. The municipality of Rome has almost 1,000 buildings, and we collect for 3 years data on these buildings, and analyzing not only power energy consumption but also thermal consumptions, and of course there can be we had finally a good contribution of the also in this case machine learning and deep learning analysis of the data to create two profile of forecasting. Then we have also spatial reporting. This is a cloud, a web dashboard for the officers of the energy management system of the city, quite advanced. So the idea is to test with the officers, with the real user of the systems, what can be useful for the energy management. Also analyzing photovoltaic potentials on buildings and different kind of benchmark analysis on these consumptions. These are a contribution to decision at the very end, because we collect data and we need to collect data for several seasons. In all the three cases, we need a lot of data before the AI can be able to offer some solution. So from one side, big data flow, on the other side, the machine learning has certainly an impact on the knowledge, on the understanding the phenomena. And there is always a margin of error in these estimations and pictures. What's the next step? The next step is that to produce the changes, the decision, so the teams that can be urban planner for the pollinators, for the heat island, also mobility planners, or for the case, the energy manager office, the energy planning, has to observe all these analysis and decide. And it is important also for us to understand the process of the decision and the responsibility that we take with the decision, of course. That has to be transparent, and all the correlation has to be well understood. Well, let's see quickly, in my opinion, in our opinion in the research center, which could be the risk in this. Well, for example, for the heat island, we had some test application on controlling directly some devices, what we call dynamic factors, for example, the air conditioner, or a traffic street where we can control the traffic light. So it could be very easy also with the available technology to send directly a command to a conditioner to be turned off, or to a street to turn on red, so to be closed. But the system itself, in our opinion, it's not able to understand really the impact of these actions. Okay, you can turn off the conditioner, but what if there is an elderly person in that buildings that will be without the conditioner? Or you can also close the street immediately because no, you want to slow down 1 degree of temperature in the street. But what can happen if you produce a lot of traffic on another street, and so problems to other people? So that's only just two examples to understand that the conclusion is that the decision process is very important. It has to be transparent and clear. That the decision has to be responsible. So just the fact that we could imagine to delegate to a machine to take decision finally, not only the analysis, okay? We agree on the analysis, we agree on the knowledge, but not probably on the final decision if there is not a clear view of the decision process that is not so transparent, that can include also other kind of analysis. I stop here. Okay. Yes.
Thank you, Patrick. So just a very short question, because I think that you have now put in the table the issue of the risks, and this is something that we wanted also to discuss today. So how are you bringing these risks to the city? So how you work with them in order to help them make informed decisions? Because from an academic perspective, yes, you have identified, you have your conclusions, your hypotheses, but how do you bring this to cities? How are you convincing them that they should focus also on the risks? Well, it's a very interesting question. The city of Rome, it's a big city. They have 27,000 employees and probably 50 different departments. It's not easy just talking and convincing someone. The point is that our work is to test the application before the investments. And to let not only the municipality but the administration, but to the public, to the city, which can be the result, which can be the impact of a novelty, of an innovation, and which can be also the risks. Like in this case, for the controlling of just devices that could impact on the life of people. Of course, there is a very good relation with, between the university and the municipality, and also with other stakeholders and researchers in the city. And it is important to the debate, the discussion is really live. Thank you very much, Patrick. I will now floor to... Thank you very much, Patrick, and I'm happy you were sitting next to me because I'm having issues with my device here. So talking about technical stuff, right, doesn't always work. So I would ask maybe the technicians to exchange this this device, because it's difficult for me to understand. Thank you, Patrick. Yes, and I'm very pleased to now announce Luisa Febo from Google. You're the Social Impact Partnership Lead for Latin America. And you are driving the development of products focused on quite a big scope, actually. I realize health, crisis response, elections, education, and sustainability. Please, Luisa, tell us how you are supporting cities in their journey on climate action. Obrigada, boa tarde a todos e todas, é um prazer estar com vocês hoje. Como você me apresentou, eu trabalho no time de parcerias do Google com foco em impacto social, que inclui o desenvolvimento de produtos na área de clima e sustentabilidade. E para falar um pouco de inteligência artificial, eu queria dar um contexto, né? A gente está vendo uma grande mudança no mundo através do uso dessa nova tecnologia, desde o aprimoramento do mecanismo de busca que vocês usam todos os dias, até fazer com que as pessoas se conectem de maneira mais fácil com o mundo. Mas, para além disso, o Google entende que a gente pode usar a inteligência artificial para melhorar a sociedade que a gente vive. Então, a inteligência artificial ela nos traz essa possibilidade de analisar dados em grande quantidade, também abrindo oportunidades para resolver grandes problemas, inclusive problemas relacionados ao clima. Vocês me escutam bem? Sim? Sim. E no Google, nesse contexto, como que a gente acha que pode ajudar, né? Então, a gente quer incorporar inovações utilizando a inteligência artificial nos nossos produtos, que alcançam bilhões de pessoas diariamente. E a gente tem trabalhado com cidades, eu quero destacar hoje 2 grandes campos, que seriam a redução, ajudar as cidades com novas formas para reduzir as emissões no seu território, e também apoiar o desenvolvimento de modelos que melhorem previsões de desastres e que ajudem tanto na prevenção quanto na resposta. E a gente não faz isso sozinho, né? Eu estou falando um pouco da área de tecnologia, mas a gente sempre trabalha em parceria. Nós trabalhamos muito próximas às instituições acadêmicas, organizações da sociedade civil, governos locais e nacionais, para maximizar o impacto positivo da inteligência artificial na ação climática. E aqui eu quero trazer alguns exemplos rapidamente para vocês. O primeiro deles é um produto chamado Greenlight,
ele usa inteligência artificial para otimizar os semáforos em cruzamentos e reduzir engarrafamento e poluição nas cidades. Esse é um produto que já está disponível em 12 cidades no mundo, inclusive o Rio de Janeiro. Eu sei que a gente tem representantes do Rio aqui na plateia. E a gente já, com essa iniciativa, ajuda a reduzir emissões de mais de 30 milhões de viagens de carro por mês nessas cidades onde a gente já atua. Ainda no tema de redução de emissões, eu quero apresentar um produto aqui que já foi comentado no painel sobre dados, mas eu quero dar essa visão sobre IA, que é o Environmental Insights Explorer. É uma ferramenta gratuita que o Google disponibiliza para cidades, onde a gente trabalha com dados de mapa combinados com aprendizado de máquina para que a gente consiga oferecer insights e dados estruturados para as cidades entenderem o quanto que elas estão emitindo, que planos elas podem fazer com isso, né, e como que a gente pode ajudar a acompanhar nessa implementação. E a gente já tem trabalhado de maneira muito próxima com muitas cidades no mundo nesse processo para uso dos dados da plataforma. Essa plataforma já está disponível com dados para mais de 40 mil cidades no mundo. Aqui no Brasil, vou usar o exemplo do Rio de Janeiro de novo, não é só porque eu sou carioca, tá? Mas eu vou trazer outros exemplos aqui para vocês. Mas a gente está trabalhando com o eClay, inclusive numa iniciativa para usar esses dados em estratégias locais. Se vocês tiverem interesse em conhecer um pouco mais da plataforma e acessarem dados sobre as suas cidades, fiquem à vontade para escanear aqui o QR Code e também se inscreverem no programa. Temos também um colega aqui, a Paula, que é especialista no tema e pode conversar com vocês no final da apresentação. Passando para temas de desastres, eu queria apresentar para vocês alguns alertas que a gente tem desenvolvido que usam inteligência artificial. Um deles é o alerta de previsão de inundações. Essa é uma iniciativa que a gente começou na Índia por conta do tema de monções e depois expandiu globalmente. É uma iniciativa que usa dados de nível de rio, dados meteorológicos, combinados com modelos de inteligência artificial para trazer a nível global alertas com previsão de inundação hiperlocalizadas e precisas. A gente consegue hoje, com o nosso modelo global, trazer alertas com previsão com até 7 dias de antecedência e hiperlocalizadas. A gente distribui esses alertas já em mais de 80 países e eles são disponibilizados em alguns canais. Um deles é a busca do Google, o Google Mapas, notificações de Android e também uma plataforma aberta que eu convido vocês a conhecerem, que se chama Flood Hub, onde vocês podem analisar dados em tempo real das áreas onde nós monitoramos e todos os alertas que nós desenvolvemos. Inclusive, pode ser feito download, pode ser compartilhado via rede social. Essa plataforma ela já está disponível com dados para 80 países, como eu comentei, impactando mais de 400 milhões de pessoas no mundo. Aqui no Brasil, a gente emitiu mais de 4 milhões de notificações relacionadas a inundações só no ano passado, notificações de celular. Na América Latina, a gente já emitiu mais de 2 mil alertas só no ano passado para inundações, infelizmente. Esse é um tipo de evento que a gente decidiu trabalhar porque é um dos desastres mais comuns em todo o mundo e que mais impactam a população. Importante esclarecer que essa solução ela é focada em inundações ribeirinhas nesse momento. A gente pretende expandir para inundações rápidas urbanas, mas a gente está trabalhando no modelo ainda. E passando para o último produto, que é de alertas também, que é de um outro tipo de desastre que, infelizmente, está se tornando cada vez mais comum e se tornando mais impactante, que são os incêndios florestais. Essa solução ela usa IA com dados de satélite para dar para a população uma imagem quase em tempo real do perímetro do fogo. Então, a gente consegue saber aonde o fogo está para poder mandar ajuda. E esse dado está disponível também na busca do Google e no Google Mapas. E a gente, recentemente, no Chile, emitiu uma série de alertas para os incêndios terríveis que, infelizmente, aconteceram na região de Valparaíso. Vocês podem ver
na tela um exemplo, e também aqui na região de Roraima, no Brasil. Esses produtos, eles têm escala global, alguns deles ainda estão em teste, em processo de expansão, mas como vocês podem ver, eles têm uma utilidade muito grande no processo de planejamento e resposta a desastres que são resultados da mudança no clima. Thank you very much, Luisa. Thank you. Thank you for those great examples also. I would be interested in also hearing a bit in terms of how Google, as of course a global player, is also, say, addressing the wider, say, global south in the availability of services. Because especially for AI-related services, this is still seen to be focused on, say, the rich. So is there a strategy that Google has to also indeed serve the global south? Olha, nas nossas iniciativas de AI para o bem, que é esse campo que eu apresentei para vocês, a gente tem um olhar muito específico para o Sul, porque a gente está preocupado em apoiar os usuários que são mais afetados por desastres, pelo impacto da mudança climática, e normalmente eles estão em países dessa região. Então, por exemplo, a iniciativa de inundações que eu comentei há pouco, ela foi desenvolvida primeiro na Índia, em Bangladesh, depois veio para o Brasil, para a Colômbia, e aí a gente expandiu globalmente e está em 80 países, né? Então, a gente tem, sim, uma preocupação de trazer essas soluções para onde o usuário mais precisa. A gente trabalha de maneira muito próxima para poder escalar as nossas soluções, porque nós somos uma organização global, então a gente tem preocupação de apoiar os usuários em todas as regiões, mas também levar em consideração as nuances de cada localidade. Então, a gente investe bastante em pesquisa com governos, com organizações locais, para capturar dados locais para treinamento do modelo, para receber feedback, para construir estudos de caso, para fazer validações. Então, a gente tem uma série de exemplos dentro desses produtos, onde a gente fez, por exemplo, pesquisas de campo específicas para mudar até o visual do alerta, para que fizesse mais sentido para aquela população. A gente fez essa pesquisa na Índia, no Quênia, no Brasil também. Isso é contínuo no Google. Além disso, eu queria destacar também aqui no Brasil uma experiência que a gente tem com a Frente Nacional de Prefeitos e Prefeitas, que é uma iniciativa onde a gente está trazendo tecnologia, plataforma, dados do Google para compartilhar com as cidades. E esse é um modelo de parceria que está dando tão certo, que está servindo como benchmark para o Google globalmente, e a gente quer levar para outras cidades e países da América Latina. Thank you very much. Daniela, over to you. I will move to the other part of the stage because I have very interesting Brazilian music interfering with my English translation. So I really have to keep silent so I hear you properly. So I will do that and let you continue. Thank you very much, Ruth. I am also getting the music, so it's not only you. I don't know where the music comes. I think that they want us to close at 6. Yeah. Probably it's because of that. But okay, so now we are continuing with the technology partners and these global players that are working on AI and data. And I would like to welcome to Tomar Shalit from the Climate View. He is co-founder and VP of product of Climate View, which is another amazing company providing services for cities towards climate action. Please, Tomer, floor is yours, if you can share with us. So, thank you. Well, Climate View has a digital platform that helps cities with data-driven insights and models for them to plan, execute, and monitor and ultimately fund their climate action plans. I want to bring you on a little thought journey first. So, how do you imagine the future of your city or your region? Well, probably if you ask your citizens, they're going to talk about safe local transport for everyone. They want to get to work safely. They'll talk about more green spaces to live in. They want to talk about maybe some incentive for retrofitting our buildings. They're going to talk about lots of different things. And for you to build a city, a green, prosperous city, you have many different demands and many different things that have to be fulfilled. And even like creating green jobs. So
The problem, of course, in all of this is that you want to do all these things, and they are contradicting sometimes, and in the center of this you have humans, people, and behavior, your citizens. Because you ultimately want to change their behavior towards more sustainable alternatives, low-carbon alternatives from high-carbon alternatives, taking EVs instead of the car, choosing to retrofit, installing heat pumps, etc. These citizens need to change behavior, and we know that if they change this behavior, it's going to give lots of really good outcomes. Of course, emission reductions, life quality, health, etc. Those behavioral changes are going to cause good outcomes. However, how do you make them do that? Well, we know it starts with policies, different kinds of interventions, doing stuff in your city. Those things ultimately change the characteristics, the infrastructure of your city, giving you more charging stations, adding low emission zones, encouraging or discouraging behavior with the infrastructure in your city. And this, in sense, then changes people's perception of one choice over another. Obviously, this perception depends on who you are and your income and gender, etc. But you're changing people's perceptions to shift their behavior and ultimately reach the outcomes we want. So the question is, how do you make this happen? How do you find, so if you think of it this way, we want to say 50,000 vehicles, EVs in our city in 2030. How do you want to make that happen? How are we going to find that bundle of interventions to make this happen? And not only do you want that to EVs, but for each one of these tiles here is a mitigation method, as defined by IPCC, a shift of activity to fulfill our needs in new low-carbon ways, and each one of them comes with lots of different possible interventions that also interact with each other. Now, since we've worked with more than 100 cities over the years, and also a few nations, we have been collecting lots of this data. And you might wonder, where does AI come into this? Well, we can teach the AI about this. We can teach the AI about the logic I just told you. We can teach it about what are levers, what are mitigation methods, what kind of city attributes affect behaviors, what kind of interventions affect those city attributes. So by first training the AI and understanding this logic, and then going out to the world and scouting every single existing public climate action plan, basically every single article written about it, every piece of open research, we can start collecting lots and lots of data and start seeing patterns. And then you think, what do you do with this? So this is where we started trying to figure out like new paths. So we started thinking, what would happen if we let the AI, given what we taught it about the real world, start imagining the perfect interventions for the future city? Just make stuff up. Actually let it fantasize. And the funny thing is then AI comes with lots of stuff. Some very reasonable things like low emission zones or incentives to heat pumps, all the stuff we recognize. Of course, it's like that stuff. It also comes with very crazy stuff, like train airport staff to be more rude, to lower flights, or about celebrity endorsed heat pumps. But you get a library with thousands of logically explained actions to create the outcomes we want. And then, because AI is tireless and it just keeps on working for you, you can say, now when we have these ideas, this vision of the interventions we want for the future city, let's go out and Google and Bing and find those real world examples in the world. And then suddenly build a reference library of thousands and thousands of actions all over the world, which are real world examples of climate action in cities, reference cases. And some of the things I've been hearing today, it's actually picked up. They have to see. And thus we get this action library with real world examples, reference cases of climate action, but also a big pile of
creative, way too creative, very interesting climate action that can work as inspiration. So that's the summary of creating a large library of climate action, which is referenced, which is logical in its explanation of how it works, and of course, continuously grows because it just keeps on churning. Thank you very much. Thank you very much, Tomer, for explaining us your vision and also your new AI Climate View program. So we understand that you have just launched this program, and we would like to know what are the next steps? Which partners are you looking for to bring this forward? Can you share with us what are your immediate and medium-term next steps on bringing this to the cities? Yes, so we just launched this, and together with Accenture. One should see this, and this is the way we see this using now. So remember, this is AI actually being used as a creative, as like a research assistant that is super patient and just keeps on churning stuff. So what it really is doing is, often we'll, as a consultancy, we'll work with a city and we'll come up with we'll have policy labs together and we'll come up with lots of good policies. We still want to do that. The difference is that we come into that policy lab with a lot more material to start with. So it sort of gives us a lot of extra creativity. So the kind of partners we want to work with is just the kind of consultancies that today do help our cities to plan climate action. But we want to empower them to basically extend their imagination and, again, having this tireless research assistant constantly finding new cases. Perfect. Thank you very much, Tomer. You will probably at what point substitute eClay then? At one point? No, I mean, that's an important with point. With the AI. No, this is important point is that by using it this way, by making it creative, we are also using it in a way that you absolutely always need humans in the center. To be very clear. That's so good. Thank you very much. So really the music also comes to me all of the time, but it's fine. But thank you very much for all our speakers. I think that your exhibitions have been amazing. Now we would like to open the floor to the audience. We have around 10-15 minutes, if it's okay with you. We extend a little after 6, so we can start with it. So we have several questions, one here, one there. If someone please can share the mic. If not, I can pass it to you. No, Tiago, please. Tiago is going to help us with this. First. Hi, everybody. Can you hear me? Okay, great. Thanks a lot for the presentations. I was just wondering if, from your own perspective, either as users or providers of the data and the models, if you could give us any reflections on, or sorry, specific steps that you take to make sure that the data that you provide or the data that you use, it's actually accurate. Because we've seen quite a lot, especially with large language models, and that they're increasing use, that they can hallucinate pretty badly. So if you could give us some sense of that component, especially in the cases, sorry, just component where you might not have a counterpart that it's able to challenge the model, because quite a lot of the places don't have the data to corroborate whatever we are providing. So thanks. And that was to be, yeah. So in a sense, what we're doing first is, I would nearly say, we're making the AI make things up. So in that sense, it can make up anything. But then when we check the reference cases, we are actually real-life Googling. We're actually looking at real-life data. So we're not using the AI then we're just using it to map what it's thought about, if I dare use that word, what it's described, and then finding reference cases. So in that sense of the reference cases, and then we actually humanly check them as well, because that's very fast, because you get good summaries. So the reference cases, that's stuff that's out there. Then, of course, do we trust the sources if it's in The Guardian or whatever? But that's a different issue. It's not the AI issue. But then it comes to how we instruct the AI. That's, I would say,
it's so much more about the structure than the actual data. So when we talk about the levers that I explained, the activity shift from one shift to another, that is IPCC described methods. There's, say, 200 of them. It's a very finite thing. When it comes to city attributes, it's very measurable, objectable things, so you can check that. But we're not looking at specific data sources here. So we're not sort of feeding that into the system. So it's, in the end of the day, it is trying to imagine things and then finding real reference cases of it. And as I said, there needs to be a human in the loop. This is not, if one starts using this as a truth engine, that's not going to work. I think we had another question. Yes, thank you for the presentation, really insightful. If someone, maybe our folks from Google or Climate View, can distinguish between machine learning, artificial intelligence versus big data, because I think we're using these terms interchangeably and not getting to some of the nuance and the detail of how different they are, or when it comes to predictive analytics and climate modeling, and whether or not there's a certain data threshold that you have to reach for it to actually be AI in its official definition. And the second question I had, particularly for Climate View, was related to climate governance and whether or not some of your data and research is looking at that, in particular, the organizational and leadership models that you're seeing globally across cities and how they're organizing their work. Thank you for those very interesting questions. Maybe I would start with Google to take on a bit the definition landscape. Okay, Tomar, yeah. Okay, I'll answer the second question first because it's fast. No, we don't yet. It's a very interesting question. We haven't looked at it yet. See some data, but we haven't looked at it yet. And I really appreciate other questions. I'll start answering it over you because there's a lot. I'm a techie, so when it just says AI, one feels a bit cringe sometimes. So to be very specific, what I was talking about just now was large language models. You were very clear about deep learning, and I think, yeah, I mean, if you want to continue with definitions, I think it's very important to actually know the nuances of this. And so I give one example that when we started this, we were thinking that we were doing some kind of machine learning. And then at the end of the day, if you look at like 10,000 cities and 1,000 data points, that ain't a lot of data. It wasn't really an interest, and you could do synthetic data and try and make bigger data sets. And then when large language models came along, we found a completely different angle. So this is where we found machine learning didn't work, large language models started to open up new avenues to explore. Eu acho que você trouxe alguns exemplos claros de uso. Nos meus exemplos, eu estou falando de machine learning especificamente, acho que é importante esclarecer. E o que eu acho que é interessante você trouxe na sua pergunta é, tem um limite de uso de dado? Não necessariamente, eu acho que também vai depender de cada experimento. Eu acho que o que é importante saber é para que você está usando a tecnologia, que tipo de solução baseada em inteligência artificial você precisa. Porque muitas vezes a gente também não precisa de inteligência artificial para resolver os problemas da cidade, né? Então, a gente está usando casos muito específicos. Então, também vou conectar com uma pergunta que o outro senhor fez, em relação a o que a gente precisa fazer em termos de disponibilizar dados ou, enfim, evitar alucinações. Existem casos, inclusive, que você consegue treinar um determinado modelo de machine learning com dados de uma região e que apresenta bons resultados para outra. Mas você tem que ter alguns parâmetros específicos para aquele experimento. Então, eu acho que a gente vai sempre se perguntar qual que é o problema, que tipo de dado está disponível, para a gente escolher qual solução é aplicada para aquele desafio. Então, acho que é importante essa pergunta no sentido de um pouco compartimentalizar o que a gente fala sobre inteligência artificial, porque são várias soluções tecnológicas que podem ser aplicadas, mas, no fundo, o que a gente está querendo é ter acesso a um grande volume de dados e tentar traduzir, interpretar esses dados e fazer algumas conexões. Como a gente vai fazer isso vai variar de acordo com o problema, né? Thank you very much. We would have time for one other question.
just I don't know. Okay, you want to respond to this, Yeah, Patrick? just very quickly. Okay, to add just 1 something second for the question. to our friends about the question about the validation, because I think that is very important, the validation, to understand that there is a margin of error, and it is just not a number that you send 50% of error, and it's always like this. You need a validation case by case. It's correct to talk about validation from a third party. Above all, when you are delivering system solutions for others, for municipalities, for example. And so the validation process, I think it's a must in this kind of application. Thank you, Patrick. Please. Hi, I'm Gabriel Siqueira from Causal. It's a Finnish startup that work supporting cities to achieve their climate action plans. And my question is about the bias when you use data that already exists to predict what's going to happen. As some of you were describing, to use the tendency of trying to extend the past into the future, and you end up reproducing some of the systemic issues that we have seen in the past. So this could be a danger of reproducing issues like racism or climate injustice and things like that. So it's a question for all of you about how to deal with the danger of using artificial intelligence to approach data and end up reproducing this kind of bias in the projections that you're making. Thank you for that very important question. I would like to give the floor to Fortaleza. Obrigada. Falando especificamente de Fortaleza, na verdade a gente tem usado os dados para tentar melhorar a situação da cidade. Como no exemplo que eu citei do uso das bicicletas, então é uma questão muito mais numérica, que nos dá uma compreensão numa contagem que é feita usando a inteligência artificial, trazendo uma automação que de outra forma a gente não conseguiria alcançar, e dessa maneira a gente consegue levar os investimentos para as áreas que mais estão precisando naquele momento. Eu compreendo que a questão que você traz é absolutamente válida, mas ela não necessariamente acontece quando você faz uma utilização de inteligência artificial. E como eu falei, especificamente nesse caso de Fortaleza de contagem, isso não acontece. Outro exemplo que a gente pode dar, que eu não trouxe aqui na apresentação, mas que nós usamos em Fortaleza também, é que nós temos um sistema de licenciamento para as atividades da cidade de Fortaleza que envolvem também construção, que é totalmente automatizado, do ponto de vista de ser um processo digitalizado. A gente não usa papel. Então, estamos desenvolvendo um módulo que vai ficar pronto até o final do ano, com a inteligência artificial, que vai nos ajudar a compreender a documentação que está sendo colocada ali, fazendo uma visão prévia daquela documentação, facilitando a vida dos nossos analistas. Então, eu acho aí que são bons exemplos que podem afastar da situação que você trouxe, tá bom? Bom, a minha fala vai um pouco na linha não responder ao Gabriel, meu amigo querido, mas também trazer uma reflexão, acho que concordar com essa reflexão que você traz e falar um pouco assim, nós entendemos, eu estou falando institucionalmente, a importância da inteligência artificial. Mas acho que, assim como todos os colegas que antecederam, eu acho que isso não exclui, muito pelo contrário, a necessidade da gente ter o humano ali para que a gente consiga também ter esse olhar humanizado e ver como que a gente, por exemplo, agrega as questões de gênero e raça. Né? A gente fala em justiça climática. Né? A gente precisa ter um olhar diferenciado
para mulheres, pretos, pretas, né, pessoas pretas, porque são, de fato, e eu não sei qual a realidade de todos aqui que estão acompanhando, mas o nosso Brasil, ele é extremamente diverso, né? E a gente tem, grande parte são mulheres, e temos muitos, né, negros, negras, e a gente tem aí um desafio nesse sentido. E no caso de dados, só para finalizar, eu queria só compartilhar, né? Acho que contribuir com a reflexão que Gabriel coloca, né? Não sou especialista em IA, mas entendemos até por também estar muito próximo das cidades, contribuir com os governos locais na implementação dessas agendas. Mas nós temos no Brasil as nossas bases de dados oficiais, elas são extremamente desconectadas uma das outras. Elas são atualizadas em tempos diferentes, elas estão em várias áreas da administração federal. Nós temos o IBGE, que concentra talvez não, o mais importante, né, a mais importante fonte de dados, que é o nosso censo, que está desatualizado há quase 13 anos, agora que estão começando a soltar os dados atualizados, que são muito importantes para subsidiar essa tomada de decisão da política pública, e nós temos diversas bases de dados. Como é que a gente conecta isso com a inteligência artificial? Como que o nosso país, eu estou dando um exemplo do nosso país, que tem uma base de dados que ela é tão diversa, atualizadas em tempos diferentes, e que isso prejudica muito essa construção de política pública, como que a gente conecta isso com a inteligência artificial e traz os dados desagregados também? Então, essa é a outra reflexão que a gente coloca também nesse sentido de pensar a inteligência artificial nessa tomada de decisão da política pública. Thank you very much for this reflection. I think that these sessions, and we've been doing several sessions on AI in different events, and we always reach to this moment of reflection, no? Of reflection, of really to see beyond the technology, the pure technology, but also considering and always from a city perspective, putting the citizen in the center of this discussion and journey. And of course, we always are very positive here, and we are going to finish this session with a positive vibe for everybody, so we can go home, hoping that AI will always be made for good for our cities and for us. And I would like to ask all our panelists here a key hope for the future of AI in city climate action, a hope that you will have on AI for climate action in cities. So we can start from this side to that side, and then we will conclude the session. In one line. Bom, a nossa expectativa é que contribua justamente para que a gente consiga fazer um cruzamento desses dados oficiais com a percepção da população. E isso é extremamente necessário. O dado por si só, ele não vai refletir uma realidade local, principalmente das pessoas que vivem nas comunidades mais vulneráveis ou das pessoas vulneráveis. E eu acho que a inteligência artificial ela pode contribuir para esse olhar com os dados, evidência, percepção de população, onde estão os principais riscos e desafios, e apontar também soluções a partir, e aí concordando também com a fala do Google aqui, a partir de boas práticas de políticas públicas de cidades que já implementaram algumas ações e que podem ser referências para a adaptação de uma política pública. Daniela, como tudo que existe no mundo, nada é 100% bom, nada é 100% ruim. Vai depender da utilização que a gente faz dele. E a inteligência artificial é uma coisinha que a gente está começando a conviver agora e que certamente trará transformações que, como otimista que eu sou,
compreendo que só será coisas boas para as nossas cidades. E daí eu falo de um lugar de muita alegria, que é o que nós estamos fazendo em Fortaleza. Então eu espero que o pouquinho que a gente fez agora, a gente consiga aumentar ainda mais e melhorar a vida das pessoas que moram na nossa cidade. Bom, como uma empresa de tecnologia, a gente vê com bastante positividade como uma oportunidade, né, trazer a inteligência artificial para o campo da mudança climática. A gente já tem alguns exemplos de inovação, mas tem muitos outros desafios que a gente pode potencialmente endereçar, mas a gente, como eu falei na minha apresentação, a gente não consegue fazer isso sozinho. A inteligência artificial e a mudança no clima são dois campos que precisam de parceria. Então, a gente espera que a gente possa trabalhar cada vez mais próximo do ecossistema para endereçar esses desafios e trazer mais inovação para o campo. Any public policy making, any decision making is overwhelming in data, in all the insights that are needed. And if we believe in the good, that human beings with better insight and understanding make better decisions long term, then AI can really help us fathom a lot more information and really make better decisions. That's what I hope. Perfect. Some kind of final conclusion. Well, two things should help us to save jobs and also to save bees in the case of nature. Perfecto, perfecto, Patrick. Thank you very much. So we are going to close this session, and now to finalize, I would like to ask Ruth, what is your hope for artificial intelligence and climate action in cities? Okay, this we didn't study before. I would probably relate it a bit to the questions that were asked as well. AI, and especially generative AI, is usually referred to also as a black box of algorithms. And I would say my wish or my hope for the future is that it doesn't stay in the black box. I'm getting very strong Brazilian music, but that we continue these open conversations on risks and opportunities, and that we're all in this together. I think the way also ECLA is working is really in partnership with business, with citizens, local stakeholders, and I think that is very key actually in this discourse around AI, that we're opening, addressing the challenges as well as also the opportunities that it holds to really be that game changer. Perfect, Ruth. Thank you very much. So with that, we can close this session. Você, Daniela. I think that my wish is that that we try to understand and learn a little more about AI, and try to find always the correct information, always try to find research organizations, research documents, neutral information where we can really read and understand before judging if it is good or it's bad, but always with a vision that this can be an amazing tool, AI can be an amazing tool, and we do have to take care of the risks. So my hope is that we study a lot, that we learn a lot, we share practices on AI, and then make this amazing for all the cities and accelerate climate action, because there's no more time. So that's all. So thank you very much. Thank you very much to everybody. So we are the only ones that finish on time, so that is good. So we can enjoy afterwards now the cocktail, I think. Okay, thank you very much for your time. Thank you for our amazing speakers. Thanks so much.